A gente vai seguir falando sobre tarifas, sobre os produtos brasileiros, os impactos na economia, num curto, num longo prazo. O setor industrial que já projeta, como a gente estava falando agora com o Danilo, uma perda aí de 110 mil empregos com a medida. E aí, com esse cenário, a preocupação também no agro, né? O governo busca caminhos para contornar essa situação. Vou chamar agora o economista-chefe da Nomad, Danilo Igliori. Tudo bem, Danilo? Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é nosso. Quero te ouvir sobre esse cenário que a gente está acompanhando nesse momento. Antes de mais nada, a atualização do que a gente acabou de ouvir do Danilo, do que a gente acabou de ouvir do vice-presidente Geraldo Alckmin também, do pessoal, de modo geral, do setor da indústria, uma percepção de que o Brasil está disposto e 100% focado em negociar. Como é que você avalia? Olha, eu acho que essa postura está correta, né? Tanto por parte do governo, né, de dar a devida atenção aí ao processo, montar uma força-tarefa em torno aí de uma nova estrutura interministerial, né, coordenada aí pelo vice-presidente, mas também pela postura da indústria. Eu concordo plenamente que não vale a pena deixar a política contaminar, né, os processos de negociação, né, e o mais importante agora é tentar, né, preservar ao máximo possível as exportações brasileiras. Então, eu concordo tanto com a ideia, né, em princípio, de não retaliar, pelo menos inicialmente, e pedir por um prazo maior para que as negociações possam acontecer com base técnica. Né? Em 15 dias, realmente, fica muito complicado. Pois é, a ideia realmente é tentar adiar para 90 dias, Danilo, e ao mesmo tempo a gente relembra que Donald Trump já tinha adiado essa data para o dia 1º de agosto, mas ao mesmo tempo quando ele fez isso, ele deixou claro e ele falou para todo mundo que era uma data não prorrogável. Levando em consideração o histórico de Donald Trump, dá para acreditar nesse cenário de que não é prorrogável, mas ao mesmo tempo, e levando em consideração a carta que ele fez para o Brasil, que era uma carta muito mais política do que puxando aí o lado econômico, dá para realmente acreditar que vai ser possível Donald Trump abrir essa exceção aí, pelo menos para o Brasil? Olha, é muito difícil dizer, né? Mas claro que o histórico nos indica que sim, existe a possibilidade de mais uma reconsideração, seja uma postergação ou alguma mudança. E acho que o importante aqui, Muriel, é lembrar que, por mais que a gente esteja muito preocupado aqui com os impactos na economia brasileira, né? Com razão, estamos aqui no nosso país, não dá para deixar de lado que esse tipo de tarifas tão altas, né, em tantos produtos, prejudicam muito os americanos também, a economia americana. Né? Então, hoje saiu um dado de inflação nos Estados Unidos, toda a discussão em torno disso pô, será que as tarifas já estão começando a contaminar os indicadores macro? Né? E não tem dúvida que se tarifas no nível de 25, 30, 35, no caso do Brasil chegando a 50%, além das tarifas que já existiam, vão produzir, né, uma série de impactos negativos na atividade econômica nos Estados Unidos, além de pressionar a inflação. Então, eu não tenho dúvida que, uma vez que esses efeitos, se de fato, né, o governo levar a cabo aumentos dessa magnitude e os efeitos começarem a impactar a economia americana, vai ter reação por lá também. Né? Então, eu acho que um pouco de ponderação por parte da nova administração pode emergir, né, e, mais uma vez, produzir alterações no que foi anunciado. E levando em consideração também, Danilo, que a gente está acompanhando negociações com a União Europeia, que são negociações que são relevantes para os Estados Unidos, México, Canadá também, a gente não está vendo nenhum acordo, a não ser uma coisa realmente relevante, a não ser com o Reino Unido, por exemplo, que foi anunciado lá no começo das discussões, mas de acordo efetivamente não existe até agora algo relevante. Eu queria entender se na sua percepção, diante dessa postura de Donald Trump, ele está conseguindo tirar algo positivo, porque essa é a ideia realmente no fim das contas. Ele diz que seria realmente trazer algo positivo, enfim. E aí eu queria entender essa sua percepção, dá agora, pelo menos nesse momento, para entender que Donald Trump, a economia dos Estados Unidos está saindo ganhando de alguma forma? Olha, eu acho que não. Né? Na verdade, se a gente lembrar que o processo dos últimos meses, né, desde que foi anunciado a primeira rodada, né, de aumentos, o chamado lá Liberation Day do 2 de abril, naquele momento a gente teve um enorme aumento da incerteza, que depois aos poucos veio diminuindo. Né? Isso a gente pôde ver
tanto nas reações de mercado, como até em discursos de autoridades, como, por exemplo, a autoridade monetária nos Estados Unidos. Agora, né, com essa nova rodada, a incerteza aumentou de novo. Né, claro, as negociações não andaram, talvez, como o presidente Trump gostaria que tivesse acontecido, mas temos que esperar que essas coisas aconteçam, evoluam. Né? Então, eu reforço, esse tipo de guerra comercial é muito ruim para todos os lados. Né? E por trás dessa proposta, né, de aumentar as tarifas com base aí, em muito pouco fundamento econômico, no fundo traz uma visão de que comércio internacional é algo como um ganha e perde, assim, um jogo de soma zero, né? E todos os especialistas nessa área mostram que não, né? Que comércio internacional, independente de se você está na ponta superavitária ou deficitária, que depende de uma série de fatores, é bom para os dois lados. Né? A gente precisa de mais comércio e não menos comércio. Então, eu ainda acredito que, em algum momento, diplomatas, especialistas na área de comércio internacional de ambos os lados vão sentar e vão conseguir chegar em acordos que sejam, aí sim, benéficos para os dois lados. Você sabe que a gente tem entrevistado muitos especialistas ao longo das últimas semanas e tem uma frase específica que me chamou muito a atenção, que foi uma afirmação de que não há mais regras no comércio internacional. Eu queria saber se você concorda com essa afirmação, se tem feito sentido, pelo menos nesse momento agora, em julho. Olha, eu acho que sempre vão ter regras no comércio internacional, né? O que eu acho que tem acontecido é que o formato, né, e o conteúdo dessas nova estratégia, muito em cima de tarifas, né, sem grandes fundamentos econômicos, deram uma complicada no tabuleiro de negociações. Não dá para ser ingênuo, né, e achar que não, o comércio internacional sempre, né, andou, foi operado de uma forma muito suave e que agora mudou tudo. Não, isso sempre foi uma batalha, né, um jogo de xadrez, negociadores hábeis de lado a lado tentando construir situações mais benéficas para o seu país. Mas o Donald Trump está usando umas técnicas muito pouco ortodoxas nessa seara, né, e que não tem produzido e nem promete produzir bons resultados. Então, acho que é uma hora de tentar desmontar um pouco essa estratégia, lembrando que os Estados Unidos também estão na linha de fogo de efeitos negativos se isso for levado a cabo. Eu até queria entender se, na sua percepção, o impacto maior pode vir a ser mais do Brasil do que dos Estados Unidos, ou vai ser algo realmente semelhante? Não, eu acho que, assim, em termos absolutos, a gente sofre mais, né, porque a gente tem aí um volume muito grande de exportações em cenários, em setores, melhor dizendo, bastante estratégicos para o Brasil. Mas o impacto nos Estados Unidos não é trivial. Né? Então, a gente, no caso do Brasil, principalmente commodities agrícolas, mas também tem alguns setores importantes aí da indústria, como a aviação, né? Mas vamos lembrar que os Estados Unidos está fazendo isso com todos os seus principais parceiros. Né? Então, no Brasil foi para 50%, mas México e Canadá estão na casa dos 30%. Aí sim é um impacto muito grande para a economia americana, né? Até porque muitas atividades se instalaram, né, recentemente nos Estados Unidos, no Canadá e no México, para exportar, né, explicitamente para exportar para os Estados Unidos. Foram, de certa forma, convidadas a fazer isso. Então, se você pegar pelo conjunto da obra aí, tarifas muito altas em principais parceiros como Estados Unidos, como Canadá, México e União Europeia, mais tarifas enormes em parceiros não triviais, como o Brasil, tendem a produzir um quadro com impactos relevantes na economia americana, sim. Pois é, e aí eu aproveito para te perguntar, inclusive, em quanto tempo, na sua percepção, vai dar para sentir esses impactos se realmente essas tarifas entrarem em vigor? E a gente sabe que, historicamente, levando em consideração esse segundo mandato de Donald Trump, se as tarifas entrarem em vigor, se realmente essa data não mudar,
pode ser que elas entrem em vigor durante um mês, enquanto negociações mais intensas acontecem, que foi o que a gente viu com a China, né? Com aquela escalada de tarifas e de taxações. Mas levando em consideração que durante um mês pode ser que elas estejam vigentes, queria entender um pouco mais sobre esse cenário. O quanto que afetaria a economia, mas nesse caso, em quanto tempo? Olha, tipicamente, medidas assim que impactam o comércio internacional não acontecem de imediato, né? Os setores têm seus estoques, os contratos têm durações diferentes, então é um processo gradual. Tipicamente leva alguns meses, né, para que sinta o efeito, vamos dizer assim, total de uma mudança tarifária. Agora, tem duas coisas, né, que a gente tem que colocar aqui no cenário atual para deixar ainda um pouco mais complexa essa matemática. Primeiro, o que a gente está falando aqui durante, né, toda a entrevista, o que de fato vai sobrar, né, nesse processo, a gente não sabe ainda, e pelo histórico e pela gravidade, vamos dizer assim, do contexto, tudo indica que a gente não vai saber tão rápido o capítulo final desse novo contexto de tarifas. E a segunda coisa que também ajuda a que o processo de incorporação dos novas tarifas demore a se espalhar pela economia foi o fato de que agentes antecipando, né, um aumento tarifário importaram muito mais do que o normal no primeiro trimestre, né? Vamos lembrar também que o fato de que o PIB do primeiro trimestre nos Estados Unidos foi negativo, exatamente por essa antecipação de importações, né? Então, isso ainda amortece ainda mais e prolonga um pouco mais os efeitos potenciais num cenário com mais tarifa. De qualquer forma, se for mantido, né, um contexto de tarifas expressivas, em algum momento essa conta vai chegar. Pois é, e aí aproveito para te perguntar também do comportamento do dólar, né? Que a gente estava comemorando, acompanhando um dólar desvalorizando bastante na comparação com o real aí nos últimos tempos. Para quem deseja viajar, enfim, nesse caso é bom. Mas aí, por outro lado, queria entender esse cenário especificamente desde que Donald Trump decidiu taxar o Brasil em 50%, a gente tem esse cenário de um dólar que está se valorizando um pouquinho mais. Hoje, especificamente, não. Mas a gente está vendo que o desempenho do dólar tem se movimentado e mudou na comparação com o que a gente estava vendo nos últimos meses. Como é que você entende esse movimento do dólar? Olha, vamos lá, né? O dólar é sempre muito difícil de antecipar porque é uma lista grande de fatores que entra na formação da taxa de câmbio. Durante 2025, né, o real basicamente acompanhou aí o comportamento de diversas outras moedas, né, na relação com o dólar, né? Então ganhou aí um terreno até muito recentemente. Não diferente aí dos nossos parceiros, dos nossos irmãos aqui da América Latina e também não diferente das principais moedas do mundo. Mas, né, a gente tem também um cenário doméstico aqui que promete também poder impactar a taxa de câmbio, né? Então, tem toda essa discussão aí sobre IOF, cenário eleitoral começando a ser antecipado, toda a questão fiscal, a inflação doméstica também pode pressionar ou não o câmbio. Mas deixando o cenário doméstico de lado, né, focando aqui no impacto desse novo cenário de tarifas, de fato, né, a tendência de desvalorização do dólar, né, ou de apreciação do real frente ao dólar, ela tende a dar uma acalmada. Se de fato a gente tiver um contexto aí com muito mais tarifas sobre produtos brasileiros a partir aí do início do segundo semestre, a gente tende a ter um fator de fortalecimento do dólar em relação à moeda brasileira, né? Então, algo que um cenário que a gente estava começando a vislumbrar, né, que ficaria com o real, o dólar entre 5 e 5,5 reais até o final do ano, já começa a ser questionado e talvez a gente ficar um pouquinho acima de 5,50 seja um cenário mais provável nesse momento. Perfeito. E aí, olhando para esse cenário dessas discussões, queria aproveitar porque a gente tem agora à tarde também reunião que a gente deve acompanhar de perto do Ministério, de modo geral, dos ministérios do governo federal,
com o agronegócio. O que ficar atento na sua percepção para essa reunião, para a gente ficar atentos a essas discussões e aos pedidos do agro especificamente, levando em consideração o impacto que o setor pode ter com essas novas tarifas também? Olha, eu acredito que o setor do agronegócio deve reforçar a mensagem que os representantes da indústria colocaram na reunião de manhã. É hora de, né, ter muita calma e serenidade, focar totalmente nos interesses dos exportadores brasileiros, deixar todas as dimensões políticas que não têm nada a ver com o comércio internacional, tanto quanto possível, fora das discussões, né, e tentar postergar ao máximo a introdução dessas eventuais novas faixas tarifárias. Muito bem, Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad, obrigada mais uma vez, viu, pela presença aqui. Uma boa semana aí para você. A gente que agradece. Boa semana a todos. Obrigada.